Boa noite, amigos e amigas aqui do canal e do programa Na Identidade do Capoeira, iniciando mais uma noite de bate-papo, de entrevistas com o oráculo e o mago da capoeira regional. Agora nós vamos adotar o mago da capoeira regional também. Hoje, com certeza, um bate-papo incrível, trazendo algumas informações para que todos possam se deliciar nessa nova obra trazida pelo mestre César Itapuã e pelo mestre Cego, que daqui a pouquinho eles vão abordar. E já deixando de antemão, daqui um pouquinho, aqui embaixo no rodapé, vai estar uma promoção do livro hoje, somente hoje, na transmissão ao vivo. Daqui a pouco o mestre Cego vai falar também como é que vai funcionar essa promoção. E primeiramente eu dou o boa noite para o meu colega de serviço, que ainda não virou tartaruga, né? Conseguimos agora abaixar as águas, as estradas liberadas, aos pouquinhos a gente vai indo, né, meu querido colega Dunga? Boa noite a todos, boa noite, mestre Itapuã, mestre Cego, meu colega aí Fly, boa noite a todos. É um privilégio sempre poder dividir a tela aí com esse pessoal e poder aprender um pouco mais, né? E deixar, eu sempre digo, a gente não pode deixar a capoeira menor do que a gente encontrou, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter capoeira de anões. A gente sempre tem que deixar a capoeira maior do que encontramos. E desses exemplos aí de deixar a capoeira maior, vou pedir licença ao mestre Cego, que também é um estudioso, mas fazendo essa referência aí ao mestre Itapuã, né? E já vou pedir para o mestre Itapuã fazer a sua saudação inicial ao pessoal que está nos assistindo aí, né? O mestre Itapuã está com o microfone desligado, mas assim que ele ligar, ele pode se dirigir ao nosso público aí. Boa noite, mestre Itapuã. Boa noite a todos que vão participar dessa live. Estamos aqui para esclarecer algumas coisas desse novo livro, desse novo trabalho, certo? E esperamos que vocês contribuam tentando ou fazendo com que seus amigos leiam esse livro, levem para casa e guardem para pesquisar, para quando mais tarde precisar fazer um trabalho, ter tudo isso à mão. É muito fácil hoje você pesquisar. Eu estava contando aqui, o Valdir Luiz lançou um livro e eu fui atrás de todas as referências que ele mandou, deu uma trabalheira danada que eu tinha que ir em tudo que é biblioteca. Hoje o cara acha isso mastigado em um volume só, é só pegar, ler, pesquisar e tocar adiante. Show de bola. Então aí a gente já vamos chamar para o nosso bate-papo, então, o mestre Cego aí, que aquela velha brincadeira de que de cego o mestre não tem nada, né? Que tem olhos de águia aí prontos a descobrir o filão de ouro, aquela última batidinha que a gente dá na parede, que recolhe e depois burila para que se tenha o melhor do conhecimento. Mas cego, começa aí dando do seu boa noite e já larga, já dá letra para nós do que tá nos esperando. Boa noite, mestre Dunga, boa noite, mestre Fire, boa noite, mestre Tapon, a todos que estão aí acompanhando a gente. Bom, parafraseando Isaac Newton, ele fala: se eu vi longe foi por estar sob ombros de gigantes, né? Então, a gente tem um gigante aqui na live, que é o mestre Tapon, que nesse campo de pesquisa sempre foi a minha referência, né? É a minha referência, então a ele eu reverencio isso, porque ele me ajudou demais, instigou, né? Então, durante muito tempo, falava: Cego, procura. Ele viu um certo potencial aí e instigou, né? Ele falou: Cego, procura tal jornal aí. Procurava, depois de um tempo achava, né? Falou: mestre, achei o jornal aqui, olha ele aqui pro senhor. Ele: não, eu tenho ele aqui, eu só queria que você soubesse que existia. Então, ele fez isso durante muito tempo, ainda faz até hoje, né? E isso acaba nos motivando
e vem mostrar a capoeira, né? Produzir algo que se eternize na nossa capoeira. O livro ele acaba se tornando eterno sempre, né? E contribuir, né, para a memória, para a preservação, né? Isso que nos motiva, isso que é o mais forte. E aí, referente ao livro, ele junta, na verdade, anos, décadas de pesquisa no Mestre Tapuã, né, com uma década de pesquisa, uma década e pouco de pesquisa minha, a gente foi juntando tudo isso, né? Então, recentemente eu e o Mestre Tapuã, a gente conversa sempre aqui, né? A gente está sempre conversando, falando de materiais, os novos achados, ou coisa que a gente encontra, né? Então, hoje eu consigo juntar algumas pesquisas tecnológicas. Quando eu vou para Salvador, eu vou na biblioteca pesquisar direto nos jornais e folhear lá. O mestre até falar, vai em tal local, tal local. Isso tudo a gente está trazendo para o livro. Fora também, além dessas pesquisas, é importante o pesquisador ter uma rede, né, de colaboradores, né? Então, tem muitos amigos aí, fontes humanas que também pesquisam, que acabam trocando materiais, né, entregando, né, conversando. Isso tudo também vai estar no livro. Que show, que show. E a gente é meio redundante as coisas que a gente vai falar, porque o Mestre Cego e o Mestre Tapuã, a gente, óbvio que o Fly também, né? Mas a gente seguidamente se encontra, principalmente virtualmente, né? E a gente, cada vez que a gente se encontra, a gente parabeniza por esse trabalho de excelência. Mas eu vou repetir uma pergunta que é o Mestre Tapuã, que eu já fiz na outra vez, mas eu quero refazê-la. O Mestre Tapuã sempre diz, né, que sempre tem uma piada nova, não, uma piada velha para um ouvido novo, alguma coisa assim nesse sentido, mas a pergunta, Mestre Tapuã, é o que motiva o senhor ainda a estar produzindo? Porque se o seu legado parasse hoje, se o que o senhor já construiu parasse hoje, ninguém ia lhe cobrar nada. Nós só teríamos que render homenagens ao senhor, né? Mas mesmo assim o senhor continua produzindo. O que lhe motiva? Rapaz, eu digo sempre que uma coisa que o mestre Bimba tinha, ele fazia com que o aluno dele gostasse de capoeira, entendesse a capoeira. Ensinar o cara a dar golpe para lá e para cá, isso é muito fácil, todo mundo faz. Aqui na Bahia, inclusive, os meninos aprendem capoeira sozinho na rua. Alguns, por tentativa e erro, acabam ficando bons capoeiristas. Mas o mestre Bimba fazia com que você gostasse de capoeira, entendesse de capoeira, se apaixonasse pela capoeira. Isso é muito difícil você fazer com os seus alunos. Eu consegui muito pouco isso, certo? Dar aula é muito fácil. Mas, e outra coisa, um dia eu me olhei no espelho e disse, pô, mas você está muito novo para parar. E aí continuei, certo? Por exemplo, hoje esse livro salvou o cego, porque o cego ia escrever um livro, A Capoeira na Visão do Cego. Pensei. E aí nós partimos para esse livro que é mais racional. Na visão do cego, tá bem. Então, assim, ó, para a gente começar naquele estilo de deixar um gostinho para todo mundo aí, cego, antes de nós falar, né, de nós dividir aqui o livro e entrar em detalhes, Fly, pega uma das fotos aí que ele te mandou, vamos jogar a foto e vamos fazer com que o mestre cego já possa, né, dar aquele gostinho de que do pessoal, né, que, eu quero comprar o livro, eu quero adquirir, o mestre cego, porque a pergunta é, tem coisa nova no livro, mestre cego? Tem, a gente, depois de tudo que o mestre Tapuã já escreveu, de tudo que o mestre Tapuã já conversou, ainda tem coisa nova para a gente pesquisar e achar principalmente sobre o mestre Bimba, né? Vamos lá, mestre cego, conta para nós um pouquinho. Tem coisa nova no livro? Tem muita coisa nova no livro, né? Não acredito nisso. Muita. Essa daí essa matéria já é uma matéria conhecida, famosa, né? Mas da década de 30, deixa eu só vou confirmar aqui uma coisa para um momentinho só.
que essa matéria famosa é da década de 30, nós temos muitas dessas matérias da década de 30, né? Então, o livro está dividido, são 69 registros históricos da década de 30, 91 da década de 40, 71 da década de 50, 100 registros da década de 60 e 232 da década de 70. É assim que a gente separou, totalizando 565 registros históricos, né? Muitas dessas matérias, essa matéria mesmo que está aí, ela está transcrita na íntegra no livro, né? Então, muitas dessas matérias, elas, principalmente essas antigas, a gente transcreveu elas na íntegra para todos que queiram pesquisar. Então, tem muita coisa bacana, por exemplo, quando o mestre Bimba foi campeão baiano de capoeira, tem um dos jornais que narra como foi a luta dele com o Henrique Bahia. Fala como foi, que a superioridade técnica do mestre Bimba, entendeu? Então, tudo isso a gente está trazendo no livro, fora as outras questões da década de 40 e algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, que a gente estava falando aqui nos bastidores, na década de 40 foi lançado um livro sobre questões raciais na Bahia, por um historiador americano. Não é o Lourenço Tanner, é um outro, se chama Pearson. Entendeu? E aí no livro ele diz que de 35 a 37 ele morou na Bahia, em Salvador. E nesse livro que ele criou sobre questão racial, ele cita os amigos dele lá da Bahia, lá de Salvador, que fez com que ele conseguisse fazer essa pesquisa. E dentre eles foi o mestre Bimba. Ele cita o mestre Bimba nos agradecimentos. Então tem essas coisas também mais de detalhes de livro, não só do jornal, então tem questões de livros também, tem questões de revistas, né? Então, por exemplo, a matéria, todas as revistas estrangeiras, nós traduzimos ela. Então, a gente tem um jornal Detroit, antes da Ebony Magazine, que a gente traduziu a matéria inteira. A revista Ebony Magazine, de 48, a gente traduziu ela. O livro alemão, né, de Eric Ustermann, a gente traduziu a parte do mestre Bimba inteira, que fala sobre a mestre Bimba e a capoeira regional. E a revista Time, da década de 70, que cita o mestre Bimba, a gente também encontrou essa matéria e traduzimos ela inteira, né? Então, tem coisas, além dessas questões técnicas, tem jornal, por exemplo, que narra uma formatura na década de 70, do começo ao fim. Começou 2 horas, mestre Bimba, mestre cerimônia, o Jucapo. Então, a gente transcreve essa matéria na íntegra também, né? Algumas outras a gente só cita o que a gente coloca o que foi citado, né? Quando cita o mestre Bimba, quando cita a capoeira regional. E aí tem algumas coisas, vamos dizer assim, pitorescas, né? Por exemplo, tem alguns causos, não é só coisas técnicas, são causos. Por exemplo, tem um romance que foi colocado numa revista que na Bahia que diz sobre um triângulo amoroso. Aí o romance fala que o cara estava fugindo do marido. E aí ele entrou numa festa e encontrou o mestre Bimba. E o mestre Bimba alertou ele, cuidado, não dê as costas a ninguém. Então o mestre foi inserido num romance dentro do... Você vê como ele era um personagem já da cultura, da sociedade, da cultura da Bahia, né? Então a gente traz esses contextos também de que foi citado o mestre Bimba, né? Não só em questões de lutas, questões de aulas e tudo mais, mas tudo o que foi encontrado, não só sobre o mestre Bimba, mas sobre a capoeira regional, os alunos do mestre Bimba, que a gente pode até abordar mais para frente. Tem um caso interessante, por exemplo, tem um repórter, um cara que ele falou que foi para a Bahia. Aí essa reportagem é legal, que é uma nota, né? Que ele fala assim: eu estive na Bahia e através de Mário Cravo eu conheci mestre Bimba. E mestre Bimba estava tocando o berimbau especial dele. E aí eu me interessei pelo berimbau e o mestre Bimba falou assim: não, eu te vendo o berimbau. Aí uma mulher no fundo, a matéria diz assim, aí a mulher no fundo fala assim: mas Bimba, logo esse berimbau você vai vender para ele? E o mestre Bimba me responde: mas ele é nosso amigo, ele merece. E vendeu o berimbau. Aí o cara fala: quando eu cheguei em casa eu me deparei que o verniz ainda estava fresco. E aí eu me consegui dizer que todo berimbau para o mestre Bimba é especial. Mas ele fala com as coisas com tanta pureza que é impossível ficar com raiva dele. Então tem coisas pitorescas assim que a gente também traz dentro do livro e transcreve, né?
O mestre acho que o senhor está dizendo Você pergunta se tem coisas novas. Pô, são coisas antigas, certo? Que a gente traz aí para aqueles que ainda não viram. Para eles serão coisas novas. Mas só o livro trata de coisas antigas, coisas que já aconteceram, coisas que o mestre viveu e que foi noticiado em tudo que foi lugar. Então, muitas pessoas, muitos capoeiristas, não conhecem essas histórias, não conhecem essas reportagens, não tem nem a referência. Vão ter agora. E mestre Tapuã, acho que nós estávamos conversando também nos bastidores, que foi feito um recorte, não sei se é um recorte de tempo, um recorte de período ou de periódico. Ele não é durante toda a vida do mestre Bimba, né? Ele tem um período que foi feita a pesquisa. É impossível, rapaz. Olhe bem, a gente fez uma coisa de 38 a 78, que é quando trouxeram os restos mortais dele para a Bahia. Se a gente continuasse aí, pô, até hoje sai reportagem do SB, mas não tinha acabado esse livro, já estava no tomo 5, 6, 7, entendeu? Porque todo dia sai coisa sobre o Mestre Bimba, todo dia sai livros falando do Mestre Bimba. Então, aí foi estabelecida essa coisa mais histórica, enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava por aqui. E Cego, pelo que nós também conversamos, tu me disse que o livro está dividido em duas partes, né? Isso. Então, dá para nós o esqueleto dessas duas partes, como é que tu estruturou, como é que foi feito, né? Então... Perfeito. Assim, esse livro, ele começou a ser estruturado, né, desde 2018, assim, a escrita dele. 2018, no ano do centenário da Capoeira Regional, o mestre Tapuã, a BPC, o mestre Choratão, convidou para fazer uma palestra na BPC, em Lauro de Freitas. E aí eu juntei esses jornais da Capoeira Regional na imprensa, lá em Lauro de Freitas. Foi até interessante que o mestre Tapuã, quando foi me entregar um certificado, falou, pô, eu criei um monstro agora. Aí, aí agora vai ser meu concorrente. Agora vai ser meu concorrente. Mas não, estamos lançando o livro juntos. Jamais, né? Eu faço é aprender, sempre com o mestre. Então, esse projeto já é de 6 anos atrás. Então, a gente vem escrevendo isso já tem, no mínimo, 6 anos. Na verdade, tem mais tempo, porque a saga do Mestre Bimba, que o mestre Tapuã escreveu, é de 94, né? Então, há 30 anos atrás, né? Então, que já tem vários jornais que a gente utilizou para o livro também, né? Então, são muitos anos de pesquisa, e desses 6 anos para cá, a gente acaba encontrando até mais materiais, né? Encontrando algumas coisas que a gente conseguiu ter uma base bem legal para poder finalizar ele, né? Então, a gente está finalizando ele agora. Ele está dividido em 2 capítulos. O capítulo 1, que eu falei, são 565 registros históricos. Lembrando, não é só sobre o Mestre Bimba, é sobre a capoeira regional, né? Ou seja, a gente também coloca os jornais que citam os alunos do Mestre Bimba nesse período, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas coisas interessantes. Vou dar o exemplo de uma, na década de 70, tem um jornal que a gente transcreveu ele aqui na íntegra, que era de São Paulo, que fala do mestre Ayrton Onça, né, da Associação Capoeira com K. E o jornal fala assim, associação, o aluno, ele aprende uma sequência de golpes, uma sequência de movimentos, para depois jogar pela primeira vez ao som do birimbau, que é o batizado. E aí ele recebe a sua corda verde. Isso em 1970, o jornal de São Paulo que fala. E aí, esse é o embrião do que a gente entende hoje como batizado de capoeira, quando o aluno vai jogar e recebe a primeira corda. Deixou-se de ter a sequência de movimentos, que é a sequência de ensino, para jogar pela primeira vez ao som do birimbau, e ficou só a corda. Então, aí desperta esses jornais sobre um aluno do Mestre Bimba, e aí desperta o interesse para as pessoas irem e pesquisarem mais sobre os embriões o que foi embrionário do que a gente tem hoje na capoeira. Então, muita coisa partiu
da capoeira regional, do que a gente tem hoje na capoeira. Então, esse é um dos exemplos, né? Existem diversos outros. Por exemplo, tem shows folclóricos que o mestre Tapuã fez, que os alunos do mestre Bimba fizeram, espalharam a capoeira pelo Brasil, entendeu? Tem a questão... Esse é o primeiro capítulo, né? Depois a gente vai abordar mais ele. No segundo capítulo, a gente trata sobre a produção de conhecimento. Ou seja, a gente traz uma metodologia de produção de conhecimento que é utilizada na atividade de inteligência, na doutrina de atividade de inteligência, que eu fiz um curso, um estágio especial, né, na Escola de Inteligência do Exército. Aí eu trouxe esse conceito dentro da doutrina, que é um material aberto, que existe, e que eu já trabalho bastante tempo, que é uma produção de conhecimento não tão acadêmica, uma coisa mais prática, entendeu? Para a gente poder entender que existe um ciclo, que existe o que você quer pesquisar, existe a coleção de dados, né, a reunião de dados, que é a coleta e a busca. Então, tudo, a gente pode coletar dados, na capoeira a gente coleta dados no treino, a gente coleta dados nos eventos, na internet, aí, nos livros, o que tem é material para isso. A gente tem uma análise dos dados e a síntese, e depois a gente tem a difusão, que é onde a gente pode fazer isso em bate-papo, em palestra, em livro, em vários outros documentos, né? Então, além disso, a gente traz a questão do pensamento crítico para a pessoa que está lendo entender que nem tudo que está escrito no jornal é verdade, nem tudo que está escrito na revista é verdade, nem tudo que está escrito num livro, numa tese, numa dissertação é verdade. É preciso ter o conhecimento, é preciso ter um conhecimento prévio, é preciso ter uma vivência, é preciso ter esse contato. A capoeira é cultura popular, ela precisa ter esse contato, essa vivência, essa oralidade. A coisa passada de geração em geração. Tem que ter o contato com os alunos do mestre Bimba para entender os nuances, para entender o contexto das coisas, né? Não só essa questão escrita também é muito importante, mas é importante a vivência. E aí a gente traz, finalizando, a gente traz a relação do que foi produzido na capoeira regional pelos alunos do mestre Bimba. Então a gente traz a relação de mais de 60 livros escritos pelos alunos do mestre Bimba, desde a década de 70, né, começou com o mestre Jair Moura, até o último que foi lançado. A gente traz essa relação com as referências, com o ano, para as pessoas pesquisarem o nome do livro, editora, tudo. A gente traz uma relação de livros sobre o mestre Bimba e a capoeira regional, escrito por outros autores, que não são alunos do mestre Bimba. A gente traz a relação de coletâneas de livros que existem textos sobre a capoeira regional. A gente traz uma relação de cordéis que existem sobre o mestre Bimba e sobre a capoeira regional. A gente traz uma relação de homenagens que existiram sobre o mestre Bimba, construções de praça, né, as medalhas que ele recebeu, doutor honoris causa. Mestre Bimba é nome de cadeira de Academia de Letras em Goiânia. Então, a gente traz toda essa relação. E aí a gente ainda traz uma relação de dias do capoeirista, o dia da capoeira, que é o 23 de novembro, em homenagem ao mestre Bimba, que existe no Brasil de legislação, assim, em homenagem ao mestre Bimba. Nem tudo que reluz é ouro, né? A capoeira eles já diziam isso. Então, quem se propõe a fazer uma pesquisa com data pré-determinada, olha, vou começar no ano tal e vou terminar no dia tal, está totalmente errado. Certo? Pesquisa não tem hora para terminar, tem para começar, mas não tem hora para terminar. Sempre aparece alguma coisa e você tem que explorar ao máximo aquilo para não ter que voltar mais tarde, fazer uma errata ou então fazer uma segunda edição aumentada e revisada, como eles fazem. Então, não tem tempo estabelecido. Agora, chega um ponto que a gente diz assim, bom, o livro tem que sair, porque senão não acaba nunca mais. Certo? Aí a gente tem que soltar o livro, porque senão fica aí e vai empurrando com a barriga. Uma coisa... vai tu. Todos os nossos ouvintes, no momento, para dar um tempinho aí para os nossos convidados tomar uma aguinha, para o mestre Dunga também tomar uma aguinha, você já pode adquirir essa obra-prima que está sendo lançada hoje. Daqui a pouco eu coloco aqui a capa do livro também para que vocês deem uma olhada. Mas você já pode adquirir o livro com um desconto muito bom mesmo, nesse link que está fixado aí, anexado nos comentários.
Tá? É um link ali do Forms pelo Google, você vai entrar, vai preencher ali o seu cadastro, colocando o endereço, contato, tudo direitinho, e também tem ali a chave Pix para efetuar o pagamento do livro. Esses livros que serão vendidos, adquiridos nessa live ao vivo é com desconto. Perfeito, mestre cego? Depois da live ao vivo, ele já volta ao preço normal, né? Exatamente. E lembrando que é com frete grátis para todo o Brasil, né? Então, é só durante a live, a gente vai fazer com essa questão do frete grátis também para todo o Brasil, né? Então, é uma oportunidade bem bacana de receber o livro em casa em breve. Olha aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó, Leandro Coelho, quem mora no Tocantins pode pegar diretamente na fonte? Pode sim. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. E o que nós temos, qual é o valor que está hoje o livro? Como é que tá? Como é que tá isso aí? Fala um pouquinho para nós também disso. Quem quiser adquirir. O livro ele está saindo a R$100. A gente vai lançar ele, já estamos trabalhando para poder lançar ele aqui em Palmas em junho, já no evento do Palmas para Capoeira. É um evento em homenagem aos 60 anos de capoeira do mestre Tapuã. Né? Então, a gente já está com o livro no forno para a gente poder lançar aqui em Palmas. Então, o mestre Leandro que falou, ele já pode pegar no evento, tudo dando certo. Né? Então, o livro custa R$100, ele vai ser vendido a R$100, né, nos locais, nos eventos pelo Brasil, por onde a gente for andar, né, esse é o valor. E se for mandar pelos Correios, aí vai ter o adicional do frete, né, enviando pelos Correios, né. Então, hoje, exclusivamente, o frete não tem esse adicional. O pessoal que comprar agora, a gente já vai enviar pelos Correios sem esse adicional do frete. Tá, essa aí é a capa dele ou é só como é que eu vou dizer assim, um exemplo de como vai ficar? Ou já é a capa do livro? É a capa do livro. Ah, interessante. Ele vai ficar assim, né? Ele já está. Esse é o projeto gráfico. Ele foi desenvolvido aqui pelo Soneca, que é daqui de Palmas, que é membro da nossa escola de capoeira também. Ele trabalha com a arte. Ele assina o projeto gráfico do livro. Está bem bonito o livro, está bem bonito mesmo. Está bem bacana. Cego, o mestre Xarel tá dizendo que se o livro vier com autógrafo, ele fica mais caro. Já é caro porque tem o prefácio feito por ele. Exatamente. O mestre Xarel, ele valorizou o livro. O prefácio foi escrito pelo mestre Xarel, então ele deu uma valorizada, um up. Com certeza. Só para nós dar uma passadinha aqui, Fly, se tu puder me ajudar, Fly, uma passadinha do pessoal que está nos assistindo já, né? Quem está por aí já pode colocar uma outra foto que o mestre cego vai, enquanto nós botamos a foto, o mestre cego pode comentar também a outra foto, mas bota aí para nós, vamos dizendo quem passou por aqui. Vamos ver. Manuel Júnior, mestre, olha só que foto legal, hein? Que imagem legal. Essa imagem aí, cego, contextualiza ela para nós. Essa é a revista Ebony Magazine dos Estados Unidos, de 1948. Né? Além dessa foto, tem mais umas 3. Tem uma foto do Mestre Bimba tocando berimbau, tem uma foto do Mestre Bimba fazendo a cruz. Né? E essas outras fotos também estarão no livro. E aí ele com essa turma dele, dando aula. Mestre Bimba é o segundo da direita, com a camisa listrada horizontalmente. Você vê que tem o texto embaixo, né? E a gente traduziu todos esses textos também para ficar mais fácil para todo mundo. Entendeu? Por exemplo, a filmagem francesa que tem na Academia do Mestre Bimba, na TV francesa, né? Ele tem um áudio narrando, né? Então a gente traduziu também esse áudio, a gente transcreveu esse áudio, né? Traduzido também. Entendeu? Uma coisa. Quem é que está na foto aí? O mestre Tapô pode nos ajudar? Vamos pedir um auxílio aí. Quem é que está na foto aí que o senhor reconhece, mestre?
O mestre Bimba e companhia. Olha bem, rapaz. O mestre Bimba tem fotos de várias turmas dele, desde lá da Roça do Lobo, certo? Da década de 30, por aí, da década de 20 ainda. Então é difícil a gente identificar as pessoas, certo? Uma coisa que a gente já sentiu nessas pesquisas todas é que a década de 60 foi uma década muito rica da capoeira regional, foi quando várias dessas pessoas que escrevem hoje, que ensinam a capoeira regional, estavam praticando. Na década de 60 foi a década que consolidou realmente a capoeira regional e que teve um número enorme de bons capoeiristas, certo? Mas o mestre sempre teve grandes turmas assim dele, tinha essa turma da Roça do Lobo, tinha a turma do Nordeste, tinha a turma lá do Terreiro de Jesus. É muita gente. A gente disse que o mestre Bimba me ensinou a Bahia toda, né? Que é um entra e sai de gente, que não dá para a gente acompanhar. Beleza, eu vou então citar mais alguns aí, Fly, se eu passar alguém, tu me ajuda, só para a gente dar uma saudação aí aos nossos amigos, né? O mestre Carlson Ciega, aqui do Rio Grande do Sul, né, também, grande amigo nosso, parceiro aí de muitas atividades, também um pesquisador, né, da Muzenza. Inclusive, eles estão fazendo um evento, né, que tem o mestre Xarel como um dos palestrantes, é um evento virtual, né, então... que vai ser feito agora durante o evento, o campeonato da Muzenza, e eles estão lançando também. Grande abraço ao mestre Carlson Ciega. Dan Capoeira, Roberto Wagner, o mestre Xarel, que já foi citado, Eliandro, o mestre Azadelta também, um grande abraço aí ao mestre Azadelta, e pela competência dele, ele poderia muito bem também estar conosco aqui, eu tenho certeza disso. Abraço, Ele ajudou mestre. fazendo a revisão do livro. Ah, é? Então, na verdade, tu excluiu ele, né? Vocês são irmãos, né? Então, entendi. Não sei como é que é. Brigaram e tu excluiu ele. Não, que os caras disseram assim, você é revisor, deixa a gente errar primeiro para você entrar. A professora Val também, um grande abraço, a professora Val. Acho que é professora, né? Contramestre. Contramestre, olha só. Desculpa aí, contramestre Val. O Joel, né, lá do Ceará, se eu não estou enganado, o Urucungo de Brasília, o mestre Spaghetti, Elton Cristiano, e um outro pesquisador também. Inclusive, ele fez uma pergunta sobre quem era o cara que estava com o birimbau ali, e se não me engano, já foi até respondido, né? Vivaldo, né? Que é Me ajuda aí. Quem é que eu... Nosso amigo Rochinol, lá da Rochinol respondeu que foi Vivaldo ali. Se eu não estou enganado, é essa questão. Exatamente. Agarreis. Mestre Bezerra, discípulo do mestre Tapuã, está por aqui. Mariana, mestre Luiz Carlos Vieira Tavares, esse aí também é um ícone da nossa Mariana, capoeira. um beijo. A Mariana tem que mandar um beijo. Se não apanha. Se não apanha. O cego já casou? Volta pro livro. O mestre Puma, Gabriel, Edio Neto, né, manda um abraço aí. Cabeleira, daqui do Rio Grande do Sul, aqui de Pelotas, professor Cabeleira. Leandro Coelho, Itamar Pacheco, um abraço. Mestre Toiço, aqui da região. Mestre Tchê, que a gente vai convidar para dar uma palestra aqui também. Mestre Tchê é o homem da fala. Mestre Tchê, um grande abraço, um fraternal abraço para ti, né? O Otacílio também tem um programa aí que continua com as suas lives, né? Grande abraço para ele. Dunga, só retificando a informação, o Rochinol disse que ele só respondeu que parece que Vivaldo está na foto também. Ele não respondeu que era Vivaldo no berimbau. Entendi. Obrigado. Tá bom, Rochinol. Japonês, coreano e chinês se parecem, mas são totalmente diferentes. Dilarro, um grande abraço. Denilson, mestre Guaraci, um abraço também. Joel novamente. Bimba Videobook é o mestre. Bimba Videobook. Soló. Mestre Soló.
Leandro Coelho, já também, Otacílio Hamilton, mestre Arel, mestre Salgado, CDO, grande abraço também, colaborador. Paulão de Brasília aí, ó. Mestre Paulão, exatamente. Contra mestre Bob. Pombo de Ouro. Mestre Pombo de Ouro, mestre Andrei Estrangeiro Muzenza, Humberto. É uma galera aqui, uma galera que está conosco. Então, Liz, João, grande mestre da Pô, mestre Cego, um abraço, Aristides também. Então, essa galera aí que está conosco, a gente agradece vocês estarem. A gente o Contramestre Flá já disse aonde vocês podem adquirir, como pode adquirir. Tem uma promoção agora aí que o Mestre Cego e o Mestre Tapuã lançaram. E Mestre Cego... O pessoal também está perguntando aqui que estão tentando anexar o comprovante lá, né, no formulário, que precisa anexar lá também. O melhor é em JPEG, tá, gente? JPEG ele fica menor a qualidade. E em PNG também são os melhores para vocês anexarem. Então, é por aí. O Flight tem mais uma foto aí também, não é? Estou enganado? Tem mais uma foto? Ou não? E é para nós poder comentar e seguir adiante aí no nosso bate-papo, né? Olha aí. Essa aí também é uma clássica. Essa aí eu tava no dia lá. Pô, Caissara chegou lá, chorou. Eu me lembro que ele disse assim ao mestre Bimba: mestre, não vai embora. O senhor sabe que o senhor é o primeiro, Pastinho o segundo e eu sou o terceiro. Foi muito bacana, mas chorou. Foi lá pedir desculpa por ter desafiado o mestre uma vez lá no Nordeste de Amaralina. Desculpe minha ousadia. Foi muito legal. E mestre Cego, eu acho que nessa questão aí é interessante a gente pensar que esse é o cruzamento de dados que a gente pode usar para fidelizar, não sei se é a palavra correta, as informações que tem, né? As fontes primárias, as pessoas que estavam presentes no dia, conhecer um pouco da história, que diz, poxa, mas isso não está batendo com isso, que a gente faz muito, né? Eu estava presente lá quando o mestre Bimba fez tal evento. Mas peraí, tu tem só essa idade, alguma coisa está fora de tom aí. É mais ou menos por aí, mestre Cego? Olha, desculpe, Cego. Nessa reportagem aí mesmo, tem um capítulo dessa reportagem que diz assim: Itapuã, um aluno fala de cátedra, e botaram a foto de Oswaldo. Do mestre Oswaldo. Olha só, ele confundiu com o mestre Oswaldo. A gente não quer. Jornalista pode fazer o que quiser. É por isso que é importante ter o conhecimento anterior, né? Você ter a vivência. Por exemplo, tem uma reportagem também dessa saída do mestre Bimba, que é inclusive aquela foto do mestre Camisa lá no mestre Bimba, que a gente acabou encontrando. Aí nela fala assim: Ezequiel, agora a academia vai ser um dos responsáveis, tá vendo? Aí entrevistou Ezequiel, bota Ezequiel Martins, Itapuã. Como se fosse o apelido dele, Itapuã, entendeu? Então, aí o leigo não sabe, acho que o apelido que o nome do mestre Itapuã é Ezequiel, mas não é, Raimundo César. Então, é importante ter esse conhecimento anterior para entender o que existe, que é fato, o que não é, o que tem de ruído de informação, entendeu? Porque senão você vai se basear em fontes erradas, né? Em dados que não são fidedignos. O mestre Bimba é tranquilo, porque os alunos dele, os ex-alunos dele, ainda tem muitos alunos dele aqui em Salvador, vivos, estão aí, que podem confirmar, dizer, falar sobre isso, entendeu? Cada um, lógico, com sua ótica, mas estão aí, ainda estão aí vivos. Eu costumo dizer que a turma de Bimba tem prazo de validade. Não é? Eu acho que o mais novo tem 64 anos. Daqui a pouco não tem mais turma de Bimba, hein? E me diga uma coisa, mestre, aí entrando numa questão até mais particular, assim, a forma de ensino, não sei se isso está presente no livro,
ela foi igual nas diferentes etapas? Por exemplo, uma reportagem de 30 que fala do batizado, se fosse relatar esse batizado no final da vida do mestre Bimba, seria o mesmo relato? Não seria como hoje é. Aí, com certeza. Certo? Uma coisa é você criar uma coisa e as pessoas copiarem e colocarem o dedo para dizer que é assim assado. Outro dia me perguntaram se o mestre Bimba estivesse vivo, o que é que ele ia achar? Eu digo, ia ter um colapso. Só isso. Entendeu? Que muita coisa colocaram na boca dele, sem ele ter dito, sem ele ter feito. Sobre isso também, mas é importante ter também essa contextualização desse período. Por exemplo, tem jornais da década de 30, o jornal, um dos jornais quando o mestre Bimba foi fazer o desfile cívico, tem uns jornais que eles têm uma relação de golpes que o mestre Bimba utilizava. Em outros jornais da década de 50, 60, 70 tem relações de golpes. É importante contextualizar, por exemplo, tem jornais mais antigos que vai falar salta-pescoço, que é o dentinho. Aí vai falar balão colar de força, que é o balão de lado, que você pega no colar de força e projeta. Então, tem esses nuances, que é da questão da vivência, para você... mas são golpes... Não são golpes diferentes. O tempo foi passando e foi se adaptando a alguns nomes. Balão colar de força, balão de lado. Entendeu? Então, tem todas essas questões, que você pode ler um golpe com um nome numa década, com outro nome na outra década, mas que é o mesmo golpe, entendeu? Então, por isso que é importante ter essa vivência, ter esse contexto, entender, mergulhar nesse universo, para você não falar, aí você faz uma relação de um monte de coisa, como se fosse coisas diferentes, né? Que não são. Naquele tempo também, as pessoas não estavam muito preocupadas em pesquisar, certo? Em fazer pesquisas. Os caras queriam aprender capoeira, pode jogar capoeira. Eu me lembro que no curso de especialização de 66, que eu fiz lá, começou com 51 formados, terminou com 19, né? Muitos desistiram pelo caminho, terminou com 19. E aí, o que é que acontecia? As coisas novas que apareciam lá, eu tinha uma caderneta que eu anotava, mas eu não perguntava ao mestre, como é o nome disso? A gente não tinha essa liberdade de ficar perguntando toda hora ao mestre. Aí eu botava, entra com a perna direita por trás da esquerda, não sei o quê, papapá, descrevia o golpe ali na caderneta, que aí eu sabia qual era o golpe. Mas não tinha nome, porque eu não perguntava. Todo movimento que ele mostrava, eu copiava. Eu ainda tenho essa caderneta aqui. Fred era doido por essa caderneta. Porra, que eu anotava tudo. Então, a gente não tinha essa coisa de pesquisar muito. Então, as pessoas, se você chegasse lá e dissesse, como é o nome disso aqui? É benção. Aí outro dissesse, é pisão. Ninguém estava nem aí, porque era a mesma benção. Entendeu? Então, as pessoas não tinham essa preocupação tão grande assim, não. E não tinha essa diferença absurda de nome de golpe. Os jornalistas são fora, rapaz. Olha, uma vez Valdir Luiz Rego foi lá na academia, o Medicina que levou ele, Heraldo Medicina. Levou ele para entrevistar o mestre que ele estava fazendo aquele livro que ele lançou em 68, né? Capoeira Angola, ensaio socioetnográfico. E aí ele chegou lá e perguntou ao mestre, como ele tinha perguntado a todos os outros mestres, quais eram os golpes que ele conhecia. E aí ele perguntou ao mestre, e o mestre começou assim, 2 de frente armada, ele botou lá 2 de frente como um golpe. Se ele fosse capoeirista, ele ia saber que era 2 meia-lua de frente e armada. Mas como o mestre abreviou, 2 de frente e armada, ele botou no livro 2 de frente. Eu sacaneava ele pra caralho com isso. Ele dizia, você não é do meio, porra. E eu acho que isso... Inclusive, só para falar, dentro desse livro que o mestre Tapon citou do Valdir Luiz Rego, todas as partes que falam do mestre Bimba e da capoeira regional, a gente transcreveu no livro. Então, todas as partes desse livro inteiro, o que cita do mestre Bimba e os contextos, a gente transcreveu para o livro também. Não, e eu acho que isso que o mestre Tapon fala é muito relevante, né? Porque para a gente ter uma leitura, não digo correta, mas uma leitura aproximada do que é, tu precisa ter esse conhecimento prévio, né? Para poder entender do que está se falando. E uma outra coisa, tem muito mestre tem muitas pessoas que potencializam a fala, né?
inventam, não sei se inventam é a palavra correta, mas para poder até fazer continuar vendendo e continuar produzindo. Olha, eu convivi nessa época, olha, na minha época era assim, eu fiz assim, eu aprendi assim, olha isso aqui. O senhor já viveu muito isso, mestre Tapuã, não é? Demais. Vive até hoje. Tem colega da gente que treinava na mesma turma, que chega com os nomes totalmente diferentes. Aí eu dava não sei o quê, eu fico olhando, porra, cada um, a ótica de cada um, rapaz. O cara enxergava o mestre Bimba e a aula do mestre Bimba e a metodologia do mestre Bimba de uma maneira, certo? Uma vez eu falei isso, já falei, coloquei isso em livro, né? Por exemplo, que o esquenta-banho não era a metodologia do mestre Bimba, é uma coisa que ocorreu porque lá só tinha um banheiro, academia pobre, só tinha um banheiro, água muito fina, a gente ficava esquentando para tomar banho, porque a pessoa podia tomar banho um de cada vez. Se é hoje uma academia moderna dessa com 10 banheiros, todo mundo entrava cada um em um, depois ia embora, não tinha esquenta-banho. Não ia ter, isso não faz parte da metodologia do mestre Bimba. Aí a Acordeão chegou para mim, outro dia, eu achei até legal. Isso tá bom, então, pô, não era a metodologia do mestre Bimba, mas isso ajudou a gente pra caralho. Era ali que a gente desenvolvia o que a gente queria, sem o mestre se meter. O mestre ficava na janela olhando e a gente inventando o que queria, chamando 2 contra 1, 3 contra 1, entendeu? Fazia miséria a gente ali e o mestre só rindo. E isso contribuiu muito também para o desenvolvimento da gente. E interessante que hoje em dia nós fizemos esquenta-banho lá, né? Com uma outra proposta, uma outra estrutura, até com um berimbau, né? Já vi dizendo, olha, o jogo ficou mais quente, né? Com o berimbau tocando, e o cara me larga assim, aquilo ali é um esquenta-banho, né? Manda ver. Pois é. Já teve um chegou para mim e disse, o nome não é esquenta-banho, não. Era esquenta-banha. Porque disse que o martelo ficava batendo na banha do cara. Porra, cara. Eu tinha 59 quilos. Onde é que tinha banha? No livro, na segunda parte do livro, que é a questão da produção de conhecimento, a gente fala sobre pensamento crítico e a gente coloca uma tabela de classificação de fonte. Ah, legal. Não se a fonte é fidedigna, não é, e aí a gente faz aí a gente coloca fonte confiável, não confiável, então a gente faz uma tabela de fonte, né? E a pessoa vê essa informação que você recebeu dessa pessoa, uma informação anterior, ela se comprovou como verdade? Sim, não. Aí você tem a classificação da fonte. Então, uma fonte confiável. Não, essa informação não foi comprovada. Essa informação foi uma informação mentirosa. Opa, então a classificação já cai. Então, a gente traz esse tipo de pensamento crítico de uma forma um pouco mais científica, vamos dizer assim, mas é bem simples, era uma tabela simples para a gente entender uma classificação de fontes, que é isso que a gente está falando, né? Essa informação, será que é, que não é? Essa fonte teve essa vivência? Essa fonte tem esse respaldo, né? Ela realmente é especializada para falar isso ou não? Tá? Então, tem todo esse processo que a gente coloca de classificação de fonte dentro dessa segunda parte do livro. Mas se fosse assim, tudo certinho, era muito chato. Tem que ter essas coisas, a gente tem que respeitar os diferentes, e respeitar a ótica de cada um que assistiu e que conviveu, certo? E não dizer, não, isso aí não existe, isso está errado, fulano está errado. Não está errado. Ele enxergou de uma maneira que você não enxergou, enxergou pela ótica dele, você pela sua. A gente tem que respeitar esse tipo de coisa. O Fly, não vai fazer o print aí da gente, não? Eu acho que acabou da bateria. Ainda, mestre, tá cedo ainda. Acabou da bateria do mestre, o Fly. Acabou. Tá certo. Eu tô esperando acabar meu celular, aqui a bateria, para poder fazer. Seu tá aí, né? Uma coisa interessante que o Joel comentou aí, tá aí nos comentários, que ele fala que na visita do mestre Bimba no Ceará, só no evento que o mestre Bimba vem em Fortaleza, Ceará, né, no ano de 55, são mais de 30 jornais com matérias, provavelmente a respeito do tema. Né? A revista, a Manchete, Cruzeiros, tudo publicava as apresentações do mestre Bimba. Você vê que, na verdade, tem muita coisa
é muita coisa, são muitas informações, são muitos jornais. A gente colocou tanto a revista Cruzeiro quanto foi o Cruzeiro, foi e dessa reportagem, né, de Fortaleza, da ida do Mestre Bimba, quanto o jornal O Povo do Ceará. Então a gente tem algumas dessas, mas você vê que são muitas coisas, deve ter, por exemplo, essas viagens do Mestre Bimba para o interior da Bahia. Tem jornal lá perdido também sobre isso. Então, é muita coisa, muita informação que ainda existe. Não é um trabalho concluído, ponto final. Né? Então, que o mestre falou, a pesquisa é eterna. O problema do Mestre Bimba é que o Mestre Bimba era muito grande, certo? O Mestre Bimba era grande demais, rapaz. Pô, você não consegue esgotar o assunto. Você vê que todo dia, toda hora, todo ano sai livro sobre o Mestre Bimba, alguma faceta do Mestre Bimba, como ele vivia na comunidade, como era tecnicamente, como era historicamente, quantas mulheres teve, se era de candomblé, se não era. Pô, é tanta coisa em cima dele, e tese que se transforma em 2, 3 livros, entendeu? Então o Mestre Bimba é muito grande, rapaz. Não vai esgotar fácil assim, não. Pô, isso vai ter sempre gente escrevendo sobre o Mestre Bimba e sobre várias outras coisas. É como eu estou dizendo, eu tinha aquela caderneta ali, se eu quiser eu publico a caderneta. Já é mais um trabalho sobre a metodologia dele lá no curso de especialização. Entendeu? É uma fonte inesgotável. Estamos esperando ansiosamente para a caderneta. Inclusive no 60... rapaz, tem uma notícia boa para você, Dunga. Hoje eu subi, viu, Cego? Hoje eu subi lá no acervo. Não. Subi eu e Pepeu. Sabe quanto tempo tinha quando eu subia lá? Diga aí, chute aí. 5 anos, mestre? Mais ou menos. Ou mais. É desde que eu vim da outra casa lá de Jaguaribe para cá, eu nunca mais tinha subido. Eu subi lá, rapaz, eu fui mais Pepeu. Eu fui procurar umas moedas que eu tinha lá de euro, que eu vou viajar domingo para a Finlândia. Aí eu pego as moedas todas de euro para poder ficar comendo ali na praça de alimentação em Lisboa. Não, o Cego, já sei como é que eu vou fazer para subir lá no acervo. Vou fazer uma viagem internacional e vou atrás das moedas do mestre Itapuã. Porque o mestre Itapuã sempre me deu a desculpa que ele não subia mais lá, porque é difícil por causa do... Não, eu subi hoje, mas foi um sacrifício retado, mas peguei Pepeu, que Pepeu, porra, o cara é professor de Muay Thai, treina e corre e 10 quilômetros, vai disputar Ironman agora, eu digo, vem cá. Aí peguei ele, eu subi e chamei ele, ele foi lá, eu digo, quero, igual essas caixas todas que estão aí, estão cheias de livros que ainda não botou na estante, você vai botar tudo aí na estante. Ele aí foi, para quê? Eu digo, para aliviar, tirar essas caixas daqui do meio que está atrapalhando. Ele aí botou tudo na estante, lá os livros todos, reclamando como a porra de, peraí, ainda falta aquela ali. Aí esvaziamos as caixas dos livros novos, né? O Cego, o Fly, Cego, bora pra lá? Dar uma mão pro mestre? Uma mão. Setembro eu tô lá. Eu tô pensando nessa possibilidade também. E até para dar uma aliviada, eu fico pensando no problema que é, né, esse acervo tão grande, pesado. A gente pode aliviar ele um pouco, Cego. Eu tenho sempre essa... Os meninos diziam assim, eu dizia, vou subir hoje lá no acervo e vou rasgar um bocado de coisa, sei lá. Os meninos, não rasga não, a gente fica aqui embaixo, você vai jogando pra gente. Deixa eu ler novamente aqui algumas pessoas que estão conosco, né? O mestre Chalatão chegou por aqui também, mestre Casagrande, o mestre Tia falando, gosto da ideia de contestação daquilo que possa ser derrubado. Sigo menos flexível. E Fá, enquanto eu vou falando aqui, tu pode colocar aí uma foto aí, se tiver mais alguma, tá? Evidente que quando necessário, vale para outros assuntos, muita gente competente aí em alguns assuntos que quer falar de tudo. O mestre Rabicó de Uruguaiana, um grande abraço aí. O mestre Rabicó também está fazendo algumas pesquisas, a gente está dando maior apoio aí. Mestre Xarel, o Joel também, tão grande que em uma das fotos de 1955 ela está irada de baixo para cima. Aí o Joel falando de uma foto que está de baixo para cima. Não sei se você já tem acesso. Formato capitão... Quando a foto está de baixo para cima é porque o cara está de AU, pô.
Algo sem as mãos. Se ele não está encostando no chão é porque está com algo sem as mãos. Otacílio Hamilton e mestre Xarel. Vou sugerir ao mestre Itapuã que em setembro. Eu acho que os 60 anos do mestre Itapuã tem que ter uma faz que nem aquela, que nem é lá no Rio, quando a gente vai visitar o material que o Dom Pedro deixou, tem aquelas coisas que só pode passar por aqui, né? Fazer um caminhozinho assim, para todo mundo poder passar pelo acervo, pelo menos, né? E fora que o acervo é o local onde aconteceu aquela roda famosa, né, mestre? É isso, né? Não estou enganado sobre isso, né? Tem aquela roda famosa lá do seu aniversário, não foi lá em cima também? Foi. É onde é o acervo hoje. Tinha 80 e poucas pessoas lá em cima. Eu fiquei olhando para ver se ia cair. Ele disse que só subo depois de cair. Foi lá, naquela roda que Valdemar jogou pela última vez. E quando eu fui levando ele lá para cima, ele, pô, Itapuã, por que não, você não é dentista? Eu digo, sou. Você ganha dinheiro, né? Eu digo, ganho. Ele, por que não bota a escada rolante aqui? Eu digo, porra. E esse material aqui, ó, Filhos do Tororó prestam homenagem ao mestre Bimba. Aqui tinha as escolas de samba, desculpa aí, cego. Aqui tinha as escolas de samba também, entendeu? E a Filha do Tororó era uma das escolas de samba aqui que ia sair homenageando o mestre Bimba. Mas, por coincidência, foi logo no ano que acabaram as escolas de samba aqui. Daí não teve essa homenagem. Olha só. E aí a gente colocou no jornal, tanto o jornal quanto a música que foi feita. A gente escolhida, era a música tema. Então essa música... Tá, então tem ela no YouTube, tem ela no YouTube, para depois quem quiser pesquisar vai e ouvir ela depois que pegar o nome da letra e tudo, vai conseguir ver ela. Olha aí, Fly, olha aí, Fly. No YouTube. Uma coisa assim, ó. Então quer dizer que essa música, ela na verdade, ela não aconteceu no carnaval? Não, esse desfile não aconteceu. Foi no ano que acabaram com as escolas de samba. Aqui tinha Filho de Tororó, Diplomata de Amaralina, não sei o que lá da Curva Grande, lá do Garcia, um monte assim. Aí acabaram as escolas de samba, os desfiles de escola de samba acabaram. E esse aí é de 75, foi logo após a morte do mestre Bimba. Justamente, ele ia ser homenageado por causa disso. Isso. O mestre Spaghetti, se não me engano, que ele comentou aqui, eu acho que foi ele que comentou, que perguntando qual foi o material mais antigo que tu encontrou, cego? O que tu tem de mais antigo no livro? A gente começa o livro com a tarde de 1 de dezembro de 34. Sensação no Esporte Amanhã, o título da matéria, que é uma nota, né, que fala de uma programação no festival de caridade, que foi no estádio de Brotas. Né, Não existe mais esse estádio, era um estádio de futebol. E o mestre Bimba deu a apresentação lá, em 34. Isso, ele dando um AU. A foto ele dando um AU. Isso, aí foi uma atividade beneficente, em benefício à Casa do Mendigo e para a construção do pavilhão, em auxílio à construção do pavilhão de tuberculosos. E aí o mestre Bimba fez essa apresentação que deu com o Geraldo, que era que tem aquela foto do mestre Bimba fazendo o AU e tal, com o Geraldo, entendeu? Que aí a matéria, aí logo depois numa outra reportagem, aí fala que o número estava bem bacana se não fosse uma desinteligência, né, do mestre Bimba com o Geraldo, que o mestre Bimba deu, ele cita um rabo de arraia, né, tirando o Geraldo de combate. Normal. E é legal que tem matéria complementando outra, entendeu? Tem uma matéria que fala, e tem uma outra que complementa do outro dia, e faz toda essa linha, sabe? Esse show aí, Vem Camará, foi Acordeão que escreveu, era Grupo Folclórico da Bahia. Nós ficamos no Teatro Jovem quase um mês, lá em Botafogo. Esse teatro nem existe mais. Apresentamos aqui no Vila Velha e depois vamos apresentar lá. Essa questão, mestre Pô, a gente sempre ouve falar na questão luta da regional, né? Que ela surge como uma luta, e o mestre não é que surge como uma luta. Luta regional baiana, que o mestre Bimba queria diferenciar, rapaz.
dos caras. Quando o Mestre Bimba fez a regional, ele foi muito criticado por tudo que foi capoeirista aqui. Os caras. Eu tenho uma entrevista aqui de capoeirista antigo dizendo o Mestre Bimba não ensina capoeira, ele ensina uma briga, entendeu? Porque o Mestre Bimba queria devolver a feição de luta que a capoeira tinha perdido, e os movimentos da capoeira dele eram todos dados para pegar no cara. Se o cara não saísse, era problema dele, para treinar a defesa. Então, os caras. A Angola tinha um negócio de que você mostra o movimento, só dá quando quer. Porra, eu treino o tempo todo para dar, não consigo, aí o cara nunca treina para dar, e no dia que quer dar, vai lá e dá. Boa. Polêmicas Como é à aquela vista. história lá do cara que foi que perguntou pro Mestre Bimba se alguém bota a cabeça no chão ali para ele ficar parado, o que faz? Eu perguntei a ele uma vez, ele Mestre, eu fui ali numa roda, tinha um cara, botava a cabeça no chão assim, e ficava lá como se estivesse plantando bananeira, só com a cabeça no chão. E aí, o que é que eu faço, Mestre? Dá uma rasteira no pescoço dele. Delicado, né? E depois completou assim. Ai, tá, tem gente que pensa com a bunda e senta com a cabeça. Aquela outra legal, mestre, foi o mestre Camisa Roxa, da Ponte, que derrubou o cara e fez uma ponte. Ali foi briga mesmo. Na festa da Ribeira, que depois da festa do Bonfim tem a segunda-feira da Ribeira. Aí a gente tava lá numa roda e Camisa jogando, parece que um cara era mão de onça, uma porra dessa aí. E aí, no meio, o jogo duro, o Camisa fez uma ponte, assim, o cara deu uma pisada na cara dele. Aí o pau quebrou, a gente foi preso, pô. Foi preso eu, o Camisa Roxa, Fernando Palos, certo? E aí, quando chegou lá, eu contando ao mestre, esse mestre, aí, por que foi isso? Eu digo, não, porque a Camisa Roxa fez uma ponte, antes de eu terminar, ele fez uma ponte e já se ficou pro quarto dele, nem quis ouvir o resto. Olha aí, bom saber sobre isso. Mas assim, ó, existe essa parte de show também que o Mestre Bimba começa a desenvolver, né? E como é que é esse trato dessa capoeira do Mestre Bimba no show? Não, porque no show, rapaz, a gente jogava capoeira, todo mundo, mas tinha, por exemplo, alguns jogos que era a gente fazia o sketch, que era um jogo com os balões todos da regional, alguns balões, a gente fazia o sketch, uma dupla fazia, depois outra dupla fazia, que era coisa mais espetáculo, que a torcida, a plateia gostava, essa coisa toda, entendeu? Poxa, a plateia gosta do espetáculo, rapaz, deixa eu lhe contar uma. Eu cheguei no Rio uma vez, e aí o cara disse, desce aí todos os mestres aí presentes. Porra, eu só que conhecia aqui o mestre Bimba e o mestre Pastinha, que tinha academia. Lá desceu quase o ginásio todo. Para mim foi um choque, né? E aí o Mentirinha chegou para mim e disse, vai, o jogo tá por aí, bora. Aí eu fui pro pé do berimbau. Quando eu baixei no pé do berimbau, ele, o Mentirinha, tinha uma impulsão, ele passava por cima de um Fusca, dava um mortal por cima de um Fusca. Aí ele, vai o jogo, ele voa. Aí ele, quando eu baixei, ele saiu dando aqueles flip-flap de um lado até outro da trave lá, e eu abaixado olhando. E aí a torcida toda levantou, aquele negócio, ele aí voltou, quando ele me viu lá no pé do berimbau, ele voltou dando isso tudo de novo. E aí quando chegou de mim, ele falou, vai jogar não? Eu digo, não, tô tonto. Tô tontozinho. Porra, sacaneei com ele pra caralho, ele ficou puto, ficou um bocado de tempo puto comigo. Mas aí eu disse, pô, quer dizer, ele sai dando uma porrada de flip-flap, cada porra lá em cima, parecendo Rebeca, e eu entro de AU. Quer dizer, vai procurar o que fazer. Essa é muito boa. Duas coisas que eu quero comentar. Uma é do nosso grande amigo Mestre Xarel, e aí ele faz aqui, ele inclusive organiza como é que vai ser, e eu acho que quando o Mestre Xarel fala, a gente, né, abre espaço para ele sempre. Ele organiza como é que vai ser a visitação. Olha só, vou sugerir ao Mestre Itapuã, devido ao grande interesse na visitação no acervo, seja organizado um tour acervo de capoeira no Mestre Itapuã. E ele continua dizendo assim, ó, a partir da identidade do capoeira, pode fazer as inscrições para o tour. Eu acho, inclusive, Fly, eu e tu seremos os dois primeiros a visitar o... Eu vou garantir essa vaga aí, hein? É melhor fazer um tour individual, né? Aproveitando que nós estamos falando de acervo, o mestre César da Casa Acervo disse que está esperando um de presente lá, mestre Itapuã, lá para a coleção dele. Todo dia ele diz que vai herdar isso tudo.
Eu digo, é que vai ficar engraçado você morrer primeiro que eu. Eu vou pegar a casa servo toda e trazer para cá. Pessoal, quem ainda não adquiriu o seu livro, o link está aí nos comentários do, do Google Forms aí, que você pode entrar lá, preencher seus dados, tudo direitinho. Pega o livro com desconto, um desconto bem significativo. Então é só você entrar ali, tá assistindo a live, abre uma outra aba aí, não precisa parar de assistir não, abre outra aba no navegador, pega o link, coloca lá, vai preenchendo, já faz o seu Fly, Pix. vamos Não fazer fez isso ainda, né, Dunga? Não. Abre a Não. aba aí, ó, eu vou explicar. Tá, eu vou fazer. Pega lá no comentário da Ah, live, tem lá o link, vai mas lá, eu tenho que vai lá, baixar aqui. Tá, peraí, tem que baixar vai aqui. lá, Vou fazer. Vamos lá. vai Pronto. lá, abre uma abinha aí, Eita, não sei nem abrir a copia o Bia. link que tá ali nos comentários, Água, achei aqui. Tá. isso, cola lá na abinha, vai abrir para você o formulário. Eu não vou falar nada, porque eu fui o primeiro, tá? Pois é, Primeiro. Tava pois é. fazendo o teste, acabei comprando. Olha só. É? Acabei Não, comprando. aqui assim, ó. Inclusive tem quantidade de livros. Eu abri agora, tu pode pedir até mais de 5 livros. Pode. Você pode pedir quando você quiser. Agora, olhe bem, rapaz. A tiragem dessa edição foi muito pouco. Esse livro é muito grande, ficou muito caro na gráfica. Então, a gente fez uma tiragem pequena. Então, as pessoas têm que correr atrás para pegar o seu, porque para fazer outra tiragem vai ser brabo, viu? Ô, mestre, pô, eu tô vendo algumas pessoas aqui fazendo perguntas. Primeiro que a gente sempre diz assim, ó, que as perguntas têm que ter a ver com o que a gente está debatendo. Principalmente, a gente está debatendo sobre o livro e sobre as matérias de jornais e outras coisas assim. Então vamos focar nisso. Mas vamos fazer vamos abrir aqui, Fly, como a gente faz. Se a pessoa compartilhar o link aí em alguns sites para que mais pessoas possam assistir e adquirir o seu livro, ela vai ter direito a uma pergunta com o Mestre Tapuã. Vamos fazer assim? Pode ser, Mestre Tapuã? O senhor aceita? Pode. Eu não sei se ele vai ter a resposta. A pergunta está garantida, né? A pergunta está garantida. Vamos fazer assim: compartilhou, comprovou para nós aqui que compartilhou a live em algum chat, em algum. Né? Pode fazer uma pergunta aqui para o Mestre Tapuã. Dunga, mas aí tem um detalhe também. Você vai fazer uma pergunta sobre o livro, não é mais fácil comprar o livro e pegar a resposta já lendo o livro? Não, é que tem gente... Pegar o livro, ler, dar uma geral e depois elaborar depois sua pergunta. Depois não, pergunta. É que tem uma pergunta aqui que está recorrente, Fly, sobre... Eu vou falar, mas não vou lançar a pergunta para o Mestre Tapuã, que é quantos mestres o Mestre Bimba formou. Mas não precisa falar, mestre. Não fale, não dê a resposta. Porque se o nosso camarada aqui compartilhar a live, aí a gente lança, aí até eu tenho certeza que até o mestre cego pode responder essa pergunta. E o mestre Tapuã, com a autoridade lá de né, compartilha a live, a gente faz a pergunta aqui para poder... Indo adiante. Vamos falar. Voltando só para o que você falou da questão dos shows folclóricos, como você falou, uma das coisas que o livro trata também são as matérias dos shows folclóricos das viagens dos alunos do Mestre Bimba pelo Brasil. Entendeu? Então essa do Vem Camará, tem do Furacões da Bahia, matéria dos shows do Furacão da Bahia, né? Então tem matérias com shows do próprio Mestre Bimba, né? Então tem matérias com shows, por exemplo, da equipe do Valdemar Santana, lutador, que era integrada por 2 alunos do Mestre Bimba, que é o Mestre Pombo de Ouro e o Tarzan, é o Sansão, né? Então tem essa questão dos alunos do Mestre Bimba com os grupos de shows e elas espalharam a capoeira pelo Brasil. Então, o livro também foca nos alunos do Mestre Bimba, entendeu? Em vários pontos. Por exemplo, na década de 70, teve o primeiro campeonato universitário do Rio de Janeiro, pela Shell, né? Jogos brasileiros, Jogos universitários.
um dos organizadores foi o mestre Preguiça, aluno do mestre Bimba. Árbitro tinha o mestre Arthur Emídio, mestre Leopoldino e o mestre Camisa, aluno do mestre Bimba. Então, a gente cita essa participação dos alunos. Quanto foi isso? 75, 76, né? No meio da década de 70. Pô, eu sou campeão universitário de 71. Tem um jornal que fala do Charel mestre é campeão de 71 como universitário. Canhão é campeão no Universitário de 69. Isso. O Russo é campeão em 70. Eu sou em 71 e Charel é o calouro universitário. Ó, quer ver uma coisa? Tem tudo isso no livro. Então, Até dando um exemplo disso que o mestre Tapuã está falando, eu poderia aqui dizer assim, olha, no campeonato de 71 e de 69, que eu acho que o mestre citou, eu estava presente. Agora, quem não me conhece, né? Quem não me conhece pode dizer, interessante. Quem me conhece vai saber assim, não, mas o mestre Dunga nasceu em 71, ele não podia estar presente. Então, eu acho que só é uma brincadeira aqui que eu fiz, mas para a gente ter ideia do que tu colocasse antes, né, mestre Cego? Que é a questão de tu conhecer um pouco, né? Para te poder contextualizar aquilo que está sendo falado, né? Em 71 eu fui campeão em dupla e fui campeão absoluto. Ó, o Otacílio, o Cabeleira, um abraço aí, Cabeleira. O Cabeleira o professor Cabeleira é o que fez. Que em tem 70, livro. o senhor foi campeão lá no Mestre Bimba ainda, né, mestre? Tem Em lá 60, também esse jornal 79, lá no livro. 69 fui campeão também em dupla na ABB. Também está no livro esse jornal que cita isso. Entendeu? Esse fato. Então tá lá. Na verdade, o livro é um grande banco de dados da história da nossa capoeira. Achou. Se não tiver lá, esse será a segunda edição. Não, mas esse aí tá também. Então, quer dizer, tem muito mais coisas, entendeu? É um banco de dados da nossa história, né? Com a participação das pessoas que fizeram a nossa história, né? Pessoas ligadas, obviamente, à capoeira regional. Então, tem muitos fatos históricos desses que as pessoas, a data e tudo certinho. As pessoas não sabem a trabalheira que é isso, rapaz. Para você fazer levantamento de histórico dessas coisas todas, você não sabe o que é a mão de obra que é, certo? Então mestre, deixa eu fazer algumas colocações. Primeiro para o mestre Cego. Mestre Cego, tu comentasse que em São Paulo chegou alguém antes do mestre me ajuda aí. Do mestre Tarzan? Tem alguém antes lá dele, não é? Tem alguma coisa assim? Não, na verdade, não foi. Era alguém que não era que. A questão é a seguinte: muitos alunos do Mestre Bimba, eles foram vivendo sua vida, né? Formava e seguia sua vida pelo Brasil, né? Ia embora e seguia. E em São Paulo morou um cara, um jornalista, né, mestre Tapão? Augusto Mário, né? Mas olha bem, o aluno do Mestre Bimba que primeiro ensinou em São Paulo, fundou inclusive a academia, foi o Wesley Damião. Ele foi em 49 com o Mestre Bimba. Isso. Olha que legal. E os jornais de 49, das lutas, de tudo isso em São Paulo, né? Tá tudo no livro também. A gente trouxe esses jornais, essas datas, as lutas. O livro traz até a delegação do Mestre Bimba indo para São Paulo de vapor. Exatamente. Navio. A gente pegou o nome dos caras com o nome e a idade de cada um, que foi no vapor para o Rio de Janeiro, que do Rio de Janeiro foi para São Paulo depois. Quantas pessoas você conhece que já viram esse documento? Entendeu? Então, igual esse, tem um monte. As pessoas precisam tomar conhecimento disso. É capoeirista, tem que saber disso. E causos, tem coisas interessantes, por exemplo, da história. Em 56, quando o Mestre Bimba foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que ele foi para o Festival de Ritmos e Cantigas no Rio de Janeiro e foi para o Jubileu de Prata da TV Record em São Paulo, a gente coloca esses registros, esses jornais, e nesse mesmo período aconteceu uma das lutas de Valdemar Santana com Carson Grace. Valdemar Santana é de Salvador, né? Entendeu? E um dos jornais fala: o último treinamento de Valdemar Santana foi com os alunos do Mestre Bimba que acabaram de chegar da Bahia. Então, coisas que aconteceram nas histórias dos bastidores, né? Que a gente tem esses registros que traz também. É a história, né? Isso é a história das lutas já. Não é, já até ultrapassa essa história de luta, de ringue que teve no Brasil. E a capoeira regional ali envolvida também.
Então, aqui, ó, deixa eu só, de novo aqui, o professor Cabeleira, que lançou lançou o CD, né, Mestre Bimba e seus Socadores, está aqui dando uma boa noite a todos. Também, não sei se é mestre, eu não consigo ver aqui, o Otacílio Hamilton, que ele fez a pergunta, quantos mestres o Mestre Bimba formou? Nós vamos responder agora, se o mestre Itapuã achar necessário, ou achar que pode, porque ele compartilhou. Então, como eu disse que íamos responder a pergunta, mestre está aí, ou mestre cego, quantos mestres o Mestre Bimba formou? Antes da resposta, mestre cego, eu enviei um negócio para o senhor aí no WhatsApp. O senhor dá uma olhadinha, por gentileza? Vou botar o mestre Itapuã aqui, então. Mestre Itapuã, diga aí para nós. Aqui em Salvador, o Mestre Bimba formou 4. Não, mas as pessoas já estavam com a idade avançada e esse lenço era dado como uma homenagem pelo que eles já tinham feito pela capoeira e pelos anos que passou junto ao Mestre Bimba. Não tinha curso para você receber um lenço branco, certo? Então, quando recebeu aqui Decânio, Jair, Miranda e Edinho, já nem jogavam mais capoeira, eram os caras muito velhos. Era uma homenagem que o mestre fez a eles, certo? Agora, fora da Bahia, não sei, não posso responder nada. Estou respondendo aqui na Bahia por esses 4. Show. É um mestre gringo capoeira. Show de bola, show de bola. Então tá aí, o mestre gringo compartilhou, teve direito a uma pergunta. Parece que já comprou o livro também, né? Então acho que a coisa tá andando. O mestre Spaghetti está fazendo uma pergunta aqui. Eu não sei se eu consigo... foi o inverso, não, ele está perguntando se não foi o inverso. São Paulo e Rio. E o mestre Bimba voltou antes de ir ao Rio, não é? O mestre Spaghetti, se puder dar uma. Não sei se o mestre Tapô entendeu a pergunta. Entendi. É que o mestre Bimba fez aquelas apresentações lá em São Paulo, em 49, certo? E treinava, inclusive, na academia de Kili Joffre, o pai do Hélio Joffre, certo? E fizeram essas apresentações, foram desafiados por uns caras de outras lutas lá, fizeram várias lutas lá, ganharam quase todas. E o mestre Bimba veio embora e alguns alunos dele resolveram ir para o Rio também, receberam o desafio de alunos do senhorzinho, essa coisa aí lá do Rio, e o mestre Bimba voltou. Aí tem reportagem imensa, a reportagem está no livro também. Mestre Bimba volta para assumir sua academia, porque estava na mão de Crispim, o filho dele. Dunga, eu vou colocar uma imagem aqui, que foi enviada pelo nosso amigo Joel, e aí pro mestre cego também comentar, se ele quiser, se achar necessário, que é essa reportagem aqui. Eu não consigo. Peraí. Eu tenho um apetrecho que eu uso, o Fly. Peraí. Mestre cego, eu coloquei a foto, se o senhor quiser comentar. Não sei se ela está no livro também. Essa foto, não, essa não. Essa a gente não colocou no livro, não. A gente tem ela aqui também, mas acabamos. Problema no Ceará. Mas ela é do Mestre Bimba lá no Ceará. O problema no Ceará. 55. O problema no Ceará é que o Mestre Bimba levou a equipe dele para dar uma apresentação no Náutico e no teatro lá, certo? E a primeira apresentação foi no Náutico. O Náutico era um clube altamente racista, queria que os alunos entrassem pelo fundo, porque tinha muitos alunos negros, com Senna, o Crispim, essa coisa toda, e só iam deixar o Mestre Bimba entrar pela frente. Foi um tumulto retado, certo? Senna fez um tumulto com isso retado, que culminou, inclusive, quando voltou, do Mestre Bimba botar ele para fora da academia, né? Por causa desse tumulto todo lá no Ceará. Mas depois teve a apresentação também no teatro. Essas coisas são interessantes, esses bastidores, né? Isso como é que eu vou dizer? Nos diz muito do momento da capoeira, né? E indo adiante, mestre cego, o que está preparado? Eu sei que sempre,
Vocês parece que tem o bichinho que rói, assim, né? Que não pode parar nunca, né? O que está sendo preparado aí para o futuro? Esse aí já está saindo. Tem mais alguma coisa sendo preparada aí? Alguma coisa que pode nos brindar? Tem. Eu estou preparando aqui também um material. Na verdade, já estou com o material quase pronto. Na verdade, a palestra em si é o que eu começo de trás para frente, né? Primeiro eu faço... que nem foi da capoeira da regional junto com o mestre Apoio, a gente fez a palestra, depois foi escrevendo ela. Mas aí eu tenho um material chamado... vou publicar mais para frente, que é sobre as legislações que envolveram a capoeira. Desde a chegada da família real, 1808, né, até os dias atuais. Então, já tenho catalogado diversas legislações de 1824, legislações correlatas, normas da Intendência Geral de Polícia, né? Então, eu quero fazer um mapa das legislações que existiram dentro da capoeira, ainda antes do Código Penal de 1890. Tem legislações em São Paulo, 1870, alguma coisa que já fala de jogo da capoeira, de capoeira, né, com um texto muito parecido com o que tem no Código Penal de 1890, né? Então esse material aí também, em breve, daqui a algum tempo, aí, um pouquinho mais para frente, vai sair. Show de bola. E agora passando para o mestre Itapuã, eu sei que o mestre Itapuã também está fazendo outras atividades e escrevendo outras coisas, nós vamos nos encaminhando aí para o final do bate-papo. Qual é o seu próximo lançamento após esse livro? Sei que tem um cadastro aí que o senhor está fazendo da sua... É o cadastro do acervo, certo? Que vai trazer todos os livros de capoeira que eu tenho, todos os livros de capoeira em língua inglesa, a referência, né? E o autor, o nome do livro, essa coisa toda, e o estado onde foi feito, e os livros de cordel que eu tenho aqui no acervo, as revistas, fita de vídeo, fita cassete, LP, pô, é outra mão de obra retada. Mas vamos fazer. Tem um outro, acho que foi o senhor que fez também, aquela crítica, como é que é? Capoeira, não? Bibliografia crítica da capoeira. Essa foi lançada pelo MEC lá em Brasília. Mas é do senhor também, não é? É mesmo. Eu lembro disso. Bom, nós estamos encaminhando para o final. Eu vou pedir aí para o mestre Cego fazer suas últimas palavras, deixar mais um recado aí, pedir para o pessoal aí que não comprou, que não adquiriu. Fala, Fly. Não, é isso mesmo que eu ia falar. Você já adiantou. Pessoal, só para lembrar vocês que o mestre Itapuã falou que foram feitas poucas unidades do livro, né? Então corram para adquirir o seu. Outra coisa, além de ser poucas, a live de hoje, somente agora, ao vivo, o livro está com desconto. Então, duas coisas importantíssimas para você correr e já fazer a compra do seu livro ali no link que está nos comentários. Nós temos 7 minutos para adquirir o livro ainda. Rapidão para adquirir o livro com desconto. E também aqui, chegando agora aqui conosco, também o mestre Submission, um abraço aí, também aqui da nossa região. Então vamos lá, mestre Cego, suas palavras finais aí, o recado, pedido de casamento, qualquer outra coisa aí que queira fazer no nosso bate-papo aí. Fique à vontade, mestre Cego, uma boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer ao mestre Itapuã pelo privilégio, pela honra de poder assinar um livro junto com o mestre, né? É um prazer e uma satisfação assim que me deixa muito, muito honrado em poder assinar um material desse, um livro histórico desse, junto com o mestre Itapuã, que é a grande referência no assunto, né? Então, essa oportunidade, essa generosidade que o mestre teve comigo, eu sou eternamente grato, né? Então, primeiro, faço esse agradecimento em público já para o mestre, né? Vai ser repetitivo durante a gente andar por aí com o livro embaixo do braço, mas é a verdade, é de coração. Quero agradecer a você, mestre Dunga, contra o mestre Fly, pela oportunidade, né, pelo espaço dado aqui no programa de vocês, que já é
um espaço, já é um programa reconhecido, é notório, né, e enorme, né, dentro da nossa comunidade da capoeira. Então, ter esse espaço também para poder lançar esse livro de prontidão, né? A gente ia falar com vocês, antes de falar com vocês já ofereceram espaço para a gente poder fazer esse lançamento do livro, né? Falar um pouco sobre ele. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo a live, né? Que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir a gente, ouvir a proposta, né? O pessoal que está adquirindo o livro, muito obrigado a todos vocês, né? Em breve a gente vai estar fazendo outros lançamentos, né? Nos eventos, né? Os livros, vamos dizer assim, estará nos melhores eventos de capoeira, né? Do Brasil e do mundo, né? Então, muito obrigado a todos, né? E é isso, só agradecer. E que venham mais coisas boas ainda aí para frente, para que a gente consiga produzir, né? Essa coisa da capoeira, ela fascina a gente, né? E essa produção de conhecimento de capoeira também é um universo que depois que a gente entra, a gente começa a estar cada vez mais buscando coisas, né? Então, obrigado a todos, obrigado aos amigos que colaboraram também com o livro, ao pessoal que a gente já tem essa rede aí de contatos, né? Obrigado a todos, que é sempre importante, né? Ter essa rede, porque fazer sozinho é muito, muito complicado, né? Então, obrigadão. Só agradecimento a todos. Valeu. Valeu, mestre Cego, muito obrigado. Mestre Tapuã, nas suas palavras aí finais, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho também de setembro, como é que vai rolar aí os seus 60 anos aí, né, de idade, guri, que não sei que não é 60 anos de idade. Falar um pouquinho do evento que vai marcar os seus 60 anos de atividade aí com a capoeira. Conta um pouquinho como é que quem quiser ir, como é que faz, aonde vai acontecer. Conta um pouquinho para nós aí, mestre. Então, nós criamos aqui o Ginga Prêmio Literário Capoeira. Porque é o seguinte, Dunga, os autores de capoeira são invisíveis. Ninguém fala, ninguém sabe. Eu nunca vi um prêmio nacional, tipo Jabuti, Shell e outros aí, que premiasse um livro de capoeira, certo? E ninguém entra na livraria para procurar por livro de capoeira. Então, como eu tenho 640 livros de capoeira, então são 600 e poucos autores, eu resolvi selecionar 60, que são meus 60 anos de capoeira, e vamos fazer no dia 22 de setembro. Aí, como era um domingo, puxei para 21 de setembro, certo? Vai ser no Teatro Eugênio Leal, ali no Pelourinho, às 17 horas. E eu quero dizer também a essas pessoas que foram indicadas, que já receberam o convite como indicado, que preencham o formulário para os anais do Prêmio Literário, que está no grupo Prêmio Literário, certo? Preencha esse formulário que vai sair os anais desse prêmio, certo? Mas é mais ou menos isso aí, é uma homenagem. Não estou qualificando, Dunga e Fly, não estou qualificando, esse livro é melhor do que esse é melhor do que aquele, nada disso. Nós estamos premiando a iniciativa que o cara teve de escrever sobre capoeira, certo? Esse é o prêmio. Então, vamos premiar esses 60 aí, alguns da Bahia, alguns de outros estados, e vamos fazer essa festa lá no teatro, depois ter um coquetel e bater papo, essa coisa toda, certo? É isso aí. Mas eu queria primeiro ser solidário a vocês com o problema lá do Rio Grande do Sul. Porra, foda, certo? Aceite a solidariedade minha, do Grupo Ginga, daqui da Bahia. A gente está de olho nessa coisa toda. Não pense que a gente está afastado, não. Dentro das possibilidades da gente, a gente tem divulgado, feito alguma coisa, certo? Mas a gente está de olho no que está acontecendo por lá, certo? Nesse sofrimento todo. Mas a vida continua e daqui a pouco está tudo normalizado, ou quase normalizado, né? E quem teve suas perdas não vai normalizar porra nenhuma. Bom, mas aí... E também agradecer pela disponibilidade de vocês de fazer essa live com a gente aí, para divulgar o livro, certo? O Fly, como foi o primeiro que comprou o livro, vai ser o último a receber, certo? Como castigo para largar de ser apressadinho, certo? Mas é isso aí.
Muito obrigado a Era para vocês. testar o link, mestre. Era para testar o link. Certo. Quero agradecer também ao Cego, não deixando de agradecer ao pessoal que deu suporte, o Soneca, que fez a capa, fez a coisa gráfica aí. Eu ficava brincando, acorda, Soneca, apronta esse negócio aí, porra, como é que é? O Soneca é um artista, ficou muito bonito, todo mundo que viu gostou muito, certo? E a gente vai fazer esse lançamento lá no evento do Cego, e talvez, se ficar pronto a tempo, aqui em setembro, vamos fazer um lançamentozinho aqui também, só para constar, tá bom? Muito obrigado, e obrigado a todos que participaram da live aí. Compre, rapaz, compre o livro, compre 10, 20 e dê de presente de Natal. E vamos fazer o seguinte, a live acabando, a gente vai deixar o link aberto por mais meia hora, que o pessoal que está assistindo a live pelo celular, né, o tempo de desligar e já efetuar, né? Show de bola. Então, brigadão aí por essa oportunidade. Dizer também aí, o Salgado fez a pergunta, né? Como é que seria o evento em setembro, e bem na hora que eu estava fazendo a pergunta sobre o evento. Então, Salgado, valeu aí. E outras pessoas aí que nos acompanharam aí nesse bate-papo. E aí vou passar agora para o mago dos teclados, o nosso amigo Fly aí, que também se desdobrou. E quem sabe aqui vou deixar alguma coisa no ar aqui que a gente, antes de encerrar minha fala também, quem sabe, mestre Tapua, vamos fazer uma atividade aqui no Rio Grande do Sul em prol Tá sem som, o senhor tá sem som. Mestre Tapua, o senhor tá sem som. O senhor está sem som, mestre Tapua. Eu tive aí no Rio Grande do Sul em 71 nos Jogos Universitários e Jogos Universitários Brasileiros. E depois fui uma outra vez num evento que fizeram aí, mas vamos deixar o pessoal se recuperar um pouco aí do Rio Grande do Sul e com certeza nós vamos sim, claro que vamos. Isso mesmo, e aí a gente também faz a nossa parte. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Fly aí, tudo contigo para encerrar o bate-papo. Bom, hoje não vou fazer reflexão, porque quem sou eu para fazer uma reflexão sobre uma obra, né, escrita por mestre Tapuã, mestre cego, e falando de mestre Bimba e capoeira regional. Então, a minha fala final fica pedindo para o pessoal adquira a obra, não só pela questão de adquirir, não só pela questão de ter um livro a mais que fale da capoeira regional na estante, mas pelo que foi falado em toda a live, que é da gente ter as informações, a gente poder saber o que está falando, né? Poder ter acesso ao conteúdo. Então, quem não conseguir, depois que a live vai ficar salva lá no canal do YouTube, quem não conseguir adquirir pela plataforma ali, né, pelo formulário que foi criado, procure no Instagram, principalmente, o Mestre Tapuã. Mestre Tapuã, por falar nisso, o senhor tem, eu acho que umas 5 contas lá no Instagram. Qual é a sua oficial, ou se o senhor consegue administrar 5? Eu não consigo administrar nenhuma, nem mexo com o Instagram. Quem tá me achando no Instagram agora é a Isadora. Ela tá me achando lá no Instagram, porque eu fez uma, minha filha fez outra, e fez outra. Eu trabalho muito com o WhatsApp e com o Facebook. Aí, de vez em quando, é que eu abro lá. Lá tem, no Instagram, tem o Instagram da BBC e tem Ginga 1972. Perfeito. Então tá aí, ó. Facebook do Mestre Tapuã e Instagram do Mestre Cego, que lá no Instagram o senhor mexe mais, né, Mestre Cego? Tá sem som, mestre. Tá sem som, Mestre Cego. Beleza. No Facebook também mexo, mas é mais no Instagram, @Rafael Cego, Rafael com PH. Estamos lá à disposição. Perfeito. Então chamem lá no direct, chamem no Messenger. Lembrei de fumaça. Lembrei, Fly, nós temos algumas outras entrevistas interessantes, né? Tem mais um livro aí que está saindo, Mandinga, como é? Que está em inglês. Eu não vou poder te ajudar hoje porque eu não li direito ali o cartaz, mas será no domingo agora. No domingo faremos duas lives. No domingo agora nós teremos 2 lives,
Lembrando os velhos tempos. Isso, uma na parte da manhã, às 11 horas da manhã, com o Pedro Abib, né? Ele está lançando uma música junto com um sambista, então a gente vai fazer o lançamento dessa música pelo programa, com o Pedrão, mas Pedro Abib. E Pedrão daquele Itapuã, rapaz, Itapuanzeiro. Daí também, olha só. Boa, e vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, Dunga, para nós não passar... Até porque o Mestre Tapu é o cara dos livros, de repente esse aí, eu sei que é mandinga, ele viajou bastante, e aí ele fala sobre as viagens dele, o Mestre Carlo. Deixa eu vou baixar aqui a capa, já para a gente fazer isso aí, então. Vamos fazer a propaganda. Que horas vai ser a live no domingo, então, desse livro, Dunga? Às 18, parece. 18 horas. Isso. Depois o card vai estar na página do programa. O mestre do Rio de Janeiro. Pô, eu não entendo inglês, né? Aí, ó. Não. Aí. Este é o livro que nós estaremos fazendo o programa no domingo para fazer o lançamento desse livro na parte da noite. Na parte da noite, 18 horas, se eu não estou enganado. E mais cedo, 11 horas, nós vamos lançar a música do Pedrão, mestre Pedro Abib. Isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, mestre Tapuã. Obrigado, mestre Cego, pela preferência e pela amizade de sempre. Até mais. Até mais.